Olá, casais. Um bom dia a todos. Talvez você não vá assistir a aula no horário habitual da EBD, mas essa aula estará disponível logo após o culto dominical, como fazemos presencialmente. Então, bom dia a todos. Terminamos então o capítulo 3. Antes disso, eu sei que sempre damos aula juntos, eu e o Weber, mas essa semana não foi possível gravarmos juntos, né? Estudamos juntos, lemos juntos, meditamos juntos, mas não conseguimos gravar. Então, eu estou sentindo a falta dele, sei que vocês também sentirão, mas hoje a aula é comigo, hein? Terminamos então o capítulo 4, falando sobre a queda, né? Vimos o percurso da queda, as consequências da queda, e entramos agora no capítulo 5, porém vamos continuar falando sobre a queda. Vamos então orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos imensamente gratos ao Senhor por podermos nos reunir como famílias, como casais e juntos sermos desafiados pela Sua palavra a entendermos o propósito que o Senhor teve ao instituir a família e que possamos aprender e caminhar sempre em direção ao cumprimento desses seus propósitos para as nossas vidas, porque nós sabemos que a sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Ser com cada casal que participará desta aula, que mesmo que de forma online só possam ouvir, mas que o teu Santo Espírito trabalhe nos corações e que possamos não apenas ouvir, mas assimilar os teus ensinamentos e que possamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas e assim cumprirmos os teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos continuar, como eu disse, falando sobre lições sobre a queda, mas agora nós vamos falar do triunfo da graça, né? Agora nós vamos ver um outro aspecto. Já vimos como o pecado aconteceu, as consequências que ele trouxe, e agora nós vamos ver então a graça triunfando diante de tudo isso. Nós continuamos no capítulo 3 de Gênesis e agora nós vamos abordar os versículos 14 a 24. E logo no início, nós temos uma analogia interessante feita pelo autor, que ele coloca como, imagine-se você como pai, você tomar conhecimento que na esquina da sua residência há um ponto de drogas, há traficantes ali trabalhando com drogas, aliciando jovens, adolescentes, e você tenha um filho adolescente, um filho jovem. E o que você faria? Você, enquanto ser humano, você iria até lá e tentaria fazer o que fosse possível, ou você ligaria, denunciaria, procuraria autoridades, e enfim, você iria querer aniquilar o traficante e disciplinar seu filho, sentar seu filho e olhar nos olhos dele e dizer, olha, filho, ali acontece isso, isso e isso, você deve fazer assim, você iria querer orientar o seu filho. Então, nessa analogia, o autor coloca que o traficante é Satanás. Deus é o pai amoroso que vai disciplinar seus filhos, os filhos Adão e Eva, e a droga é o pecado. Agora o pecado entrou no mundo, agora o homem pecou. E o que eu vou fazer com esse meu filho? Eu vou aniquilar o traficante, eu vou dizer que ele está derrotado, e eu vou instruir os meus filhos, disciplinar os meus filhos. E é isso que nós então podemos ver, e aí nós vemos a evidência da graça de Deus logo nesse início. Por quê? Quando o casal pecou,
Deus poderia ter, enquanto eles ainda estavam ingerindo aquele fruto pecaminoso, Deus poderia ter fulminado com eles. Mas Deus dá a oportunidade de confissão e de restauração. É muito interessante, né? Quando Deus pergunta para eles, é como se Deus estivesse dando uma chance deles reconhecerem o erro, né? Então, nós vamos ver aqui como a graça de Deus triunfou em meio ao pecado do homem. O primeiro ponto que nós vamos ver, então, é a promessa, a destruição da serpente, logo nos versículos 14 e 15, que foi a analogia feita agora no início. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É interessante que Deus amaldiçoou a serpente. E o casal foi disciplinado e não amaldiçoado. Essa distinção é muito importante, porque mais tarde nós vemos que Jesus Cristo, né, Deus na pessoa de Jesus Cristo, se tornou maldição em nosso lugar. Em Gálatas 3,13 nós vemos isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Essa é a razão pela qual Deus não matou Adão e Eva, não fulminou os dois no momento do pecado, porque ele tinha um plano perfeito de resgate. Um dia, Jesus Cristo viria e resgataria. É interessante que Deus pergunta para Adão e Eva, Deus dá a oportunidade deles se explicarem, deles se arrependerem, mas a serpente Deus a amaldiçoa. Talvez, né, e aqui é um entendimento do autor e nós podemos juntos pensar a esse respeito, pode ser que talvez Deus tenha julgado a serpente primeiro para que Adão e Eva, quando fossem abordados, então, quais seriam as consequências desse pecado, para que eles entendessem essa diferença e vissem quanto Deus os amava. E que eles poderiam ter esperança e que Deus tinha um plano perfeito. É interessante notar que, após amaldiçoar a serpente, Deus tratou o pecado com Adão e Eva. Algo tão raro de nós vermos nos dias de hoje, porque as pessoas parecem que têm receio de dar nome ao pecado, de dar o peso que o pecado tem, aliviando. Deus não tratou como um terapeuta, passando a mão na cabeça, minimizando. Pelo contrário, todo pecado tem uma consequência. E Deus, ali naquele momento, pregou o evangelho a Adão e Eva, né? Ele trouxe a esperança da salvação, que seria Cristo Jesus um dia vindo. Então, nesse primeiro lugar, a promessa. Segundo ponto, o castigo. Dos versículos 16 a 20 de Gênesis 3, nós encontramos Deus manifestando, então, o seu amor através da disciplina do pecado. Alguns consideram uma maldição, né? Tá vendo? Eu tenho que fazer porque, olha, nós somos amaldiçoados. Mas, na verdade, Deus disciplinou, e disciplina faz parte de uma cura, a cura do pecado. A cura do pecado só começa quando nós vemos a necessidade que temos do médico, de Jesus Cristo. A graça em toda essa história e em toda a disciplina bíblica. Se Deus tivesse se mantido frio e distante e abandonado
ao casal a sua própria sorte e a sua miséria por terem pecado, aí nós poderíamos dizer que Deus não havia demonstrado amor, mas Deus deu uma esperança. Deus prometeu Jesus Cristo. E o primeiro passo para a salvação é reconhecer a necessidade que nós temos no nosso coração. Lá no caminho de Romanos nós já entendemos isso, né? Quando nós falamos aqui do proto-evangelho, a primeira vez que as boas novas do evangelho foram anunciadas pelo próprio Deus para o casal Adão e Eva, nós vemos isso no caminho de Romanos. O caminho de Romanos primeiro apresenta o homem como pecador, como alguém que infringiu a lei de Deus e que, por ser pecador, estaria condenado. Mas ele termina falando do Redentor, de Jesus Cristo, que veio para nos resgatar e nos ligar de novo a Deus. A abordagem que ele faz agora, dizendo que a disciplina divina de Deus naquele momento, ela opera em 3 esferas, que correspondem item por item aos 3 propósitos pelos quais Deus nos criou. Então, o primeiro item que ele cita, a dor na criação de filhos, versículo 16a. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo sobre os sofrimentos da sua gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos. É interessante. Lembra do primeiro propósito para que Deus nos criou? Para reproduzirmos filhos à imagem de Deus. Essa palavra multiplicarei sobremodo é significativa. Essa palavra foi encontrada logo lá no início de Gênesis, em Gênesis 1:28, quando Deus disse: multiplicai-vos e enchei a terra. Então, esse primeiro propósito de reproduzir a imagem dele em novos adoradores que iriam estender o domínio do Jardim do Éden até os confins da terra, esse propósito agora foi dificultado para o homem, não para Deus. Para Deus nada é difícil, mas pelo pecado. Agora, para reproduzir adoradores de Deus, o homem sofreria mais. E é interessante que não é apenas um parto doloroso. O jogo de palavras que existe ali no original, né, segundo o que o autor nos coloca, multiplicarei a sua dor e a sua concepção. Então, múltiplos nascimentos significariam múltiplas dores, mas também tudo isso está relacionado à criação de filhos num mundo agora poluído pelo pecado. Então, não apenas a dor associada à concepção, mas ainda a dor associada ao processo de criar filhos num mundo como esse. Se você já é pai, se você já é mãe, você sabe que os nossos filhos são reflexo do nosso coração, do nosso egoísmo, do nosso pecado, da nossa rebeldia. Quando eles estão ainda ali pequenininhos e já começam a dar essas demonstrações, nós entendemos o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos da graça divina redentora. Nós somos carentes de um resgate espiritual. Nós também podemos ver a partir de então, nessa questão de reproduzir a imagem de Deus, o quanto todas as famílias que nós estudamos em toda a narrativa bíblica, nós podemos ver como essas famílias demonstraram essa dificuldade. Pensemos na família de Davi, de Abraão, todos os problemas que nós vimos em todas essas famílias com relação a tudo isso que nós já citamos: rebeldia, adultério, incesto, tantos problemas, tantas dificuldades dentro de uma família. Nós podemos entender também que a nossa primeira responsabilidade quanto pais é levarmos os nossos filhos ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que eles possam ser alcançados por essa graça redentora e poder reproduzir então
a imagem de Deus. Em segundo lugar, lembram-se, agora vem o conflito conjugal, no versículo 16 ainda. Lembram-se lá que nós deveríamos refletir a imagem de Deus, a trindade, a perfeita harmonia, a perfeita cooperação que há na trindade. E agora nós vamos ver no versículo 16, a parte B, o teu desejo será para o seu marido e ele te governará. Já lá no percurso do pecado, nós já vemos a inversão dos papéis na hierarquia da família. Já no início, nós vemos Adão jogando a culpa para Eva, entrando no jogo ali de Satanás. E naquele momento, quando Deus diz o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, nós podemos ver que ali então começa, ao invés de uma complementação mútua que deveria existir entre os dois, refletindo a imagem de Deus na Trindade, a competição viria. Agora, ao invés de refletir a imagem de Deus pela unidade em diversidade, agora haveria competição e conflito. A queda já mostrou a inversão de papéis. Os papéis designados por Deus para o homem e para a mulher. Ao invés de Deus estar no controle, o homem liderando, auxiliado pela mulher, governando a criação, ocorre uma inversão total. Satanás aborda a mulher que se rebela contra o Criador e leva consigo o homem. Em outras palavras, nós podemos ver, então, que o resultado dessa queda, há uma nova luta agora entre o homem e a mulher, caracterizada, então, por uma competição e não mais por uma complementação. É interessante que agora nós vemos, e embora a gente possa dizer que não, né? Mas é muito visível nos casais, muitas vezes a passividade do homem, os extremos, né, que o pecado traz. O pecado sempre traz extremos, né? O cristianismo sempre é moderado e controlado, mas o pecado traz extremos. Aquele homem banana, que não lidera mais nada, ou então aquele homem autoritário, como tem sido tão visto agora em tempos de isolamento social, que nós estamos ouvindo falar tanto da violência doméstica, né? Então o homem, ao de repente ser afrontado de alguma forma, reage mesmo com violência e com brutalidade, né? Não exercendo a sua liderança amorosa, equilibrada, como era o plano perfeito de Deus. E é interessante que quando Deus coloca isso para a mulher, né? O que ele quer dizer ali, que o pecado, ele vai atingir a mulher de forma que ela vai ter o desejo de controlar, de afrontar, de rechaçar e de ir contra o marido, embora eles devessem agir como uma só pessoa, em harmonia, paz e união. Agora há uma barreira entre os dois. Ao invés de seguir a liderança do marido e servir e glorificar a Deus com ele, ela vai querer tomar as rédeas e fazer as coisas do seu jeito. O que começou então com um jogo de culpa no jardim do Éden, agora é uma guerra constante, né? Ouvimos tanto falar da guerra dos sexos, né? De tanto que os homens e mulheres se enfrentam o tempo todo. E como homens hoje em dia têm reagido com uma tendência de oprimir, de dominar e não de proteger a sua esposa, mais uma vez em oposição ao plano divino. C. Já vimos então que o pecado, ele agiu diretamente nos 3 propósitos de Deus, né? De reproduzir a imagem, já vimos, de refletir e agora de representar.
Estamos então agora no versículo 17 a 19. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu a comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão. Agora então nós veremos esta consequência do pecado que antes o homem já trabalhava, mas era um trabalho frutífero e realizador. Agora ele seria um trabalho custoso, a terra produziria cardos e abrolhos e espinhos, e o homem estaria em constante guerra e luta para poder conseguir o seu sustento e o da sua família. Esse vice-regente de Deus, que Deus havia colocado no Jardim do Éden para dominar tudo, para controlar, para ter tudo sob o seu comando, agora vai ter que travar uma luta com essa criação, com a natureza e com a terra, para a partir dela produzir o que ele precisa para a sua sobrevivência. Esse trabalho que havia começado então como bênção e manifestação da imagem de Deus agora seria algo doloroso de cumprir. Deus cobra dele o fato dele ter abandonado seu papel de líder, de protetor, de guardião do jardim e da palavra dele, daquilo que ele havia falado. Próximo ponto, de morte. Versículo 19. Até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. No fim, a morte também nos lembra a necessidade de um Salvador, porque o homem deveria subjugar a terra, dar nome, controlar, fazer produzir, e no final das contas o homem agora tem que lutar contra a terra para conseguir o seu sustento, e também quando ele morre, ele volta à terra e ele vira pó. É muito triste quando nós reparamos no estrago feito pelo pecado, principalmente em termos dos propósitos pelos quais Deus criou a raça humana, Deus fez a família em particular. É muito triste quando nós vemos todas essas consequências, mas somente a semente da mulher, o filho do homem, é que é capaz de romper com tudo isso. Lá em Romanos 8:2 nós vemos: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos então que em cada aspecto da nossa vida conjugal, no nosso relacionamento, no relacionamento marido e esposa, no relacionamento pais e filhos, em todos os nossos relacionamentos nós dependemos da graça redentora do nosso Salvador Jesus Cristo. E nós sempre colhemos aquilo que semeamos. Nós vamos agora falar, para encerrarmos essa aula, falar sobre alguns paralelos que nós podemos fazer e que são interessantes com toda essa história ocorrida lá no Éden até chegar até nós. Nós pecamos comendo e agora nós sofreremos para comer. O homem seguiu a liderança da mulher passivamente até o pecado e agora ela vai tentar liderá-lo ativamente. O pecado desfigurou a imagem de Deus em seus filhos. Agora, eles sofrerão a dor causada pelos filhos pecaminosos. O pecado dele
trouxe trabalho doloroso para toda a criação que geme. Agora ele gemerá no trabalho doloroso. A serpente destruiu a raça humana com o veneno do pecado. Agora a serpente será destruída pela semente da mulher. Que Deus nos abençoe e que possamos não só aprender tudo isso, mas apreender e colocar propósitos em nosso coração, para que possamos ter vidas individuais e vidas conjugais e vidas de relacionamentos que reflitam a imagem de Deus. Amém? Obrigada, Senhor, por mais este período juntos, ser com cada casal, ser com esta classe, que possamos juntos, a cada dia, a cada aula, a cada estudo, aprendermos mais a Tua Palavra, sermos desafiados e honrarmos e glorificarmos o Teu nome com o nosso viver. Obrigada em nome de Jesus. Amém.